Vamos lá, vamos para o comentário técnico semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o encerramento da semana e o que observar para a semana que vem. Tínhamos uma hipótese da possibilidade do S&P retomar uma trajetória altista após visitar a média de 200. Tínhamos alguns pontos que estamos acompanhando, tá? O fechamento dessa semana foi abaixo da média de 21. Deixa eu botar isso aqui maior na tela. Abaixo da média de 21, tá? E se na semana que vem confirmar os preços trabalhando abaixo da média de 21 do semanal, a gente pode começar a desconsiderar essa possibilidade. Vai ficar mais provável ele vir novamente retestar média de 200 aqui, inclusive essa região de suporte. Então vamos continuar acompanhando. Aqui, né, temos uma pernada para baixo. O S&P vem exatamente a 78% de FIBO, né? A gente tinha falado da possibilidade desta LTA se tornar uma linha de resistência inclinada. O que aconteceu? Ele bate lá e vem aqui para baixo, tá? E agora a gente vai acompanhar o que vai acontecer essa semana. Esta retração nós vamos inverter ela. Vamos acompanhar ela da seguinte forma. Por que inverter se a gente está pensando mais para baixo do que para cima? Porque ele pode parar aqui em 50%, subir, parar em 61% e subir. Nós temos uma pernada de alta. A gente não tem ainda todas as evidências de qual lado que ele está escolhendo. Ele apenas bateu aqui e entrou aqui uma grande força vendedora. Então vamos lá. Preços acima da linha de tendência central, né? Aqui e rompendo LTB ou acima da média de 50 são nossos targets para a gente determinar que o S&P iria retomar a sua alta. Vale ainda, talvez a gente vá acabar tirando essa da linha de tendência central e deixar só o rompimento da LTB e acima da média de 50, ok? Como targets para nós de que ele vai retomar sua tendência de alta, ok? Para a semana que vem, nós vamos perguntar, ó, vai fechar a próxima semana abaixo da média de 21? Sim. E agora vai confirmar preços abaixo da média? É isso que a gente vai estar observando no gráfico semanal para esta semana. Para o gráfico diário, tá? Se ele ia se sustentar acima da média de 200 há 2 semanas atrás, não se sustentou, se vai cruzar a média de 21 com a de 200. Tá válida essa pergunta ainda. E aqui nós tínhamos na semana passada colocado se ia visitar a média de 50. Visitou e fechou abaixo. Agora a nossa dúvida é se vai confirmar preços abaixo da média de 50. Então, no gráfico diário é isso que a gente vai estar observando. Como ele vai começar, se ele vai se comportar mais para baixo ou não. Aqui tem uma retração aqui traçada também para esse lado para cima e coloquei uma retração aqui desta pernadinha de baixa, porque ele pode bater aqui para atingir níveis mais baixos. Então vamos observar isso aqui no detalhe. Fechamentos de preço acima da média de 21, por exemplo, no diário, pode ser um indicativo de que ele quer se sustentar aqui para cima. E fechamentos abaixo, confirmando abaixo da média de 50, pode ser indicativos que ele quer ir mais para baixo, ok? Então temos aqui os cenários para o S&P. Na nuvem de Shimoku, a gente tinha aqui se ia respeitar a nuvem. Ele foi lá na nuvem, né? Visitou, sim. Respeitou, sim. E aí eu acho que talvez a nuvem seja um bom indicador para nós de que se ele romper a nuvem para cima, pode ser o fato que confirme que ele vai começar uma nova trajetória altista, ok? Então acho que Shimoku aí tá bem interessante também, porque ele bate aqui e recebe ali entre os vendedores aqui quando ele atinge esta
região aqui. Se passar para cima, pode ser aí um dos fatos para nós. Nós vamos ter que ver o zigue-zague do mercado, como é que vai ser com outros fatos aqui, como as médias. Legal? Então falei bastante de S&P com mais detalhe. Nasdaq, tá? Eu não vou me estender muito, que a gente tem limitação aqui no TradingView de tempo. Eu só vou dizer o seguinte, tá? Temos que ver a média de 21 se aproximando da de 200, está começando a ficar perigoso, e preços abaixo da média de 200 se eles vão se confirmar aqui para baixo, tá? Inclusive o cruzamento da média de 21 com a de 50. Depois eu vou fazer ajustes nesses textos aqui, mas não vou fazer isso aqui no vídeo, tá? Então temos que observar isso aqui, ó. Isso aqui está começando. Esse cruzamento aqui pode ser, né, bem intenso aí para o Nasdaq. Vamos falar de índice dólar. O índice dólar cruzou média de 21 com a de 200. Vamos só botar aqui que sim. E preços vão se sustentar abaixo da de 200, que já estão, né? Então, meio que, se não vai ter uma recuperação. O que eu quero falar mais do índice dólar é sobre a reversão de solavanco. Vou usar aqui o gráfico semanal. Aqui nós temos uma dúvida, tá? Eu ainda acredito na reversão de solavanco, e nós estamos talvez perto da fuga, que é quando ele completa o padrão e o preço cai um pouco mais para baixo, ele rompe este canal aqui anterior de alta. Tá? Na verdade, a linha de tendência de inferior desse canal. Ele está respeitando média de 50, então vou continuar observando essa média de 50. Aqui só eu fiz um estudo mais detalhado dessa reversão de solavanco aqui, e eu me dei conta que talvez o canal que eu estava observando não estava tão bem traçado. Este canal aqui tem duas possibilidades, tá? Eu poderia traçar ele da seguinte forma, que eu ainda considero correto, tá? Vou botar aqui e botar aqui. Deixa eu ver se é esse desenho que eu estou fazendo certo. Não, não é este desenho certo. Vamos lá. Isso. Ok, aqui, ó. Onde ele se aproxima um pouquinho mais, tá? Eu acho que ele está muito próximo aqui do rompimento aqui, tá? E configurar a fuga. E aí a gente tem que buscar regiões de suporte. Tá? Então estou observando isso na semana que vem. Se ele vai continuar respeitando média de 50 do semanal, tá? E pode estar completando o padrão. Aqui nós temos Ishimoku também. Não vou atualizar os textos aqui, mas isso pode ser um movimento que a gente tem que observar do índice dólar, porque ele pode ter desdobramentos em diversos outros ativos, tá? No ouro, nas commodities em geral, até para o dólar contra real, porque se ele cair, né, o dólar se enfraquecer ao redor do mundo, pode ser aí uma variável a menos a pesar na nossa moeda. Vamos falar de Treasuries. Treasuries, ele perdeu aqui, ó, ele confirma fechamento abaixo da média de 21, tá? Então, pode ser que ele caia um pouco mais, ele tem ainda umas linhas de tendência de alta um pouco mais longas para visitar. Então, temos que observar isso para a semana que vem, tá? Se ele vai acabar respeitando essas LTA ou, de repente, vai encaixar um movimento mais longo. Tem média de 200 aqui para ele visitar aqui, que inclusive é uma região importante de possível suporte, porque era um topo anterior aí que ele teve bastante dificuldade para romper. Quando rompeu, andou bastante. Ele pode revisitar e virar suporte. Bolsa brasileira tá feia, né? Cruzou média de 21 aqui com a de 200, a de 50 tá apontando para baixo e tá quase cruzando aqui a de 21 com a de 50, tá? Isso aqui nós vamos observar na semana que vem. Tivemos fechamento abaixo da média de 200. Vamos ver se vai confirmar esse fechamento abaixo da média de 200. Ok? Parece ter uma pernada para baixo, veio a 38, pode ser que encare mais. Eu percebi, tá, desse canal anterior, que eu fiz até um ajuste no último comentário semanal, que ele estava traçado aqui, isso aqui eu estava considerando como um ponto fora, né, uma tentativa de rompimento que não aconteceu. Eu ajustei o canal e observem que esse fundo aqui foi exatamente, né, na linha do canal. Tá? Então eu acho que esse canal anterior aqui ainda está válido.
Tá? Pelo menos essa linha inferior dele eu vou continuar observando, ver se ele não vai continuar respeitando. Um fechamento abaixo desta linha aqui, tá? Pode ser aí mais um fato técnico de que ele vá visitar aqui os 96, tá? E até os 93 lá que ele deixou no passado de visitar. Dólar contra real tá ainda embolado, tá? Muito embolado, não se mexe. Eu até comecei a fazer uns estudos de volatilidade no dólar contra real. Então, estou aqui com ele no gráfico diário, com banda de Bollinger, se fechando, tá? No semanal também, tá? No semanal também estreitou bastante. Pode ser que escolha um lado e quando escolher o lado vai andar com força, tá? No ATR aqui no diário está bem baixo. A volatilidade histórica aqui também está baixa do dólar no diário. E aqui nós temos uma volatilidade aqui relativa, também está um pouco mais para baixo aqui. Quando eu vou para o semanal já não tem tanto isso, tá? O semanal diminuiu um pouco, perdeu um pouco de força, mas não é tão evidente como no gráfico diário. Tá? Então continuo fazendo estudos aí de volatilidade, mas eu acho que a gente pode começar a se aproximar de um movimento aí forte para algum dos lados. E aí que está a questão, né? Enquanto ele estiver lateralizado aqui, a gente não sabe qual lado é. Então eu vou continuar observando aqui no curtíssimo prazo essa LTAzinha, tá? E inclusive a média de 21 com a de 50, porque ele quase cruzou, ele abre, mas olha aqui, ele voltou a abrir, mas o dólar não anda, tá? Então pode ser aí que a gente vá ter um dólar mais fraco e ele vai perder aqui os 5,40 e andar. Então nós temos nuvem de Shimoku, temos uma LTA de maior prazo, vamos observar isso. O principal é esta lateralidade aqui, esses parâmetros, fechamentos aqui no semanal acima ou abaixo, pode ser aí um indicativo para onde vai andar. EWZ. Tá? EWZ a gente estava vendo cruzamento de média, cruzou a de 50 aqui com a de 200 para baixo, cruzou a de 21 com a de 50 aqui, tá? No semanal está ficando feio. Aqui no semanal ainda pode se recuperar, porque ele pode fazer um giro para cima e cruzar de novo. Vale observar que a de 50 está apontando para cima, tá? Mas no gráfico diário aqui está bem feio. Tem espaço para andar, para visitar os 24, tá? Mas tem um ponto aqui que a gente pode observar. A gente tirar a questão de ajuste. Eu olho esse gráfico com ajuste de dividendos. Quando eu olho sem ajuste de dividendos, tá? Ele está próximo de um suporte anterior. Eu tenho, para mim, na minha análise, que o mercado hoje ele trabalha muito mais com os preços ajustados do que os preços não ajustados, apesar de que tem analistas técnicos que consideram aí preços sem ajustes para realmente ver preços históricos de possíveis suportes ou possíveis resistências. Eu acho que há muito mais explicação com ajustes, já que o mercado realmente botou esse dinheiro no bolso, não fazia sentido, né, considerar que os preços ainda têm, do que sem ajuste, tá? Mas eu de vez em quando eu dou uma olhada sim, tá? Para ver se não tem alguma coisa, porque parte do mercado olha, né? Se tem gente defendendo, eu acho que tem pessoas que olham isso, então pode ser que se torne aí um possível suporte, nem que seja um suporte de curto prazo. Então, estou observando isso. E aí deu tempo agora para falar um pouquinho também mais sobre commodities, tá? O Beacon não perde esse 110, não confirma abaixo aqui na nuvem de Shimoku, a gente vem carregando essas possibilidades há bastante tempo. Seria excelente para o mundo, dólar baixo com commodities em baixa, isso ajudaria a resolver o problema de inflação para o mais rápido possível poder aí afrouxar as condições monetárias, né, os juros e o mundo retomar aí uma trajetória de retomada da atividade. Tá? Mas tem também os efeitos disso, né? Isso pode ser ruim para o Brasil, por exemplo. Tá? Então, continuo observando o Beacon aqui, eu acho que é importante. Tem a questão da China, pode se acelerar de novo. Estou olhando o petróleo. Tá? O petróleo aqui, ainda acho que a gente pode observar um fundo do petróleo com divergência. As projeções aqui, ó, dessa última pernada, jogam ele para revisitar aqui os 69, 70. E tem uma projeção que joga ele aqui de 100% a 65 dólares,
que é no West Texas a média de 200, que eu acho que ele está tão próximo que deveria ir visitar. Talvez ele faça isso com alguma divergência, apesar de não estar no nível de sobrevenda, né? Ele vai muito próximo aqui, mas ele não entra. Pode ser aí uma coisa, eu vou estar observando bem se ele vai fazer um fundo aí ou não. Tá? O Brent é mais ou menos a mesma situação. Tá? Também está muito próximo da média de 200, pode vir visitar, ele até vem aqui no nível de sobrevenda. Vamos botar aqui a projeção para o Brent. Tá? Vamos ver se essa aqui é o melhor. Vamos ver. 68 é lá a média de 200, tá? Então os dois têm projeções para ir lá. Vamos até botar uma retração para a gente ver exatamente onde a gente está plotando aqui, ó. Tá, não é bem justinho se eu desconsiderar aqui, ó. Essa aqui é a melhor projeção, a melhor retração e essa aqui é a melhor projeção. Vamos ver, 69 em linha lá com a média de 200, tá? Então não muda muita coisa, a gente pode tirar essa retração aqui. Então eu continuo acompanhando aí commodities, tá? Até porque, né, o ouro começou a querer ficar para cima, fechou abaixo da média de 50, mas ainda muito próximo. Tá? Pode ser que ó, a média de 21 se aproximando de 50, a gente pode ter um novo momento do ouro para cima. E isso provavelmente vai significar dólar baixo. Tem questões de inflação que também podem estar impactando, a gente rodar com inflação mais alta. Mas aí vai depender, acho que também das commodities, porque se tiver commodities para baixo, com dólar baixo, isso vai ajudar a inflação a realmente conseguir dar uma desacelerada, apesar de que a inflação está em outros setores, na parte de serviços agora. Mas, novamente, eu sempre falo que, para mim, as commodities podem ser o novo combustível. E aí o ouro pode ficar alto, sim, por causa de um dólar mais fraco, e ele pode ter esse movimento aí com mais força se, né, o mercado entender que a inflação vai ficar mais alta e rodar mais alta por mais tempo. Legal? Era isso que eu queria falar, né? Vou deixar agora, vou encerrar aqui, vou fazer minhas atualizações nas minhas perguntas que eu não fiz, né, para o vídeo ficar um pouco mais fluido. Quero desejar uma boa semana a todos. Um grande abraço.